Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à aula de História do professor Célio Roberto para as turmas do segundo ano, turma 200 e 201. Vamos iniciar hoje o estudo de um novo capítulo, capítulo 2, que fala do absolutismo à monarquia constitucional. Durante a aula vamos estar entendendo o que é este absolutismo à monarquia constitucional. Você pode acompanhar a leitura aí no seu livro didático na página 27. Também no item 1, Estados Modernos, na página 28. Vamos estar falando aí sobre o que é estes Estados modernos. Do ponto de vista político, as sociedades se organizaram de diferentes maneiras ao longo do tempo. Durante a Idade Média, na maior parte da Europa Ocidental, o poder fragmentou-se entre os senhores feudais, que administravam a justiça em suas propriedades. A autoridade dos reis era praticamente simbólica, era somente representativa, mas não tinha um poder real centralizado. A partir dos últimos séculos desse período, porém, alguns reis europeus começaram a criar mecanismos para centralizar o poder, enfraquecendo a autoridade dos senhores feudais e da igreja. Formaram-se assim as chamadas monarquias nacionais. Vamos estar falando durante a aula sobre o governo centralizado, da tradição às normas jurídicas. Vamos estar vendo também um slide bem em breve e no final desse slide vamos estar vendo também uma atividade, uma pequena atividade, somente 3 questões para vocês estarem fazendo posteriormente. Lembrando que a referência para a nossa aula é o nosso livro didático História, Passado e Presente do segundo ano. Vamos falar um pouco sobre o governo centralizado. Apesar da expansão marítima e da revolução comercial, a Europa atravessou diversos momentos de crise entre os séculos XV e XVII. A produção agrícola, por exemplo, não cresceu na mesma proporção que a população. Os alimentos se encareceram e a fome provocou revoltas populares. Ao mesmo tempo, o continente foi sacudido pelas guerras religiosas, desencadeadas pela Reforma Protestante. Outras guerras deveram-se a disputas por limites territoriais e pela supremacia do comércio marítimo. Supremacia, na verdade. Diante dessa situação, pensadores políticos argumentavam que somente um governo fortemente centralizado era capaz de pôr fim à desordem. Tais ideias contribuíram para legitimar o crescente poder dos reis. Com a centralização do poder, os interesses gerais do Estado Nacional foram se sobrepondo às preferências dos senhores feudais. Para se respaldar, o rei constituiu uma burocracia de profissionais especializados nos diversos setores da administração, tanto financeira como jurídico e também como fiscal, ou seja, para a cobrança de impostos. Começava a surgir então o Estado moderno, acompanhando aí a leitura no seu livro didático na página 28, da tradição às normas jurídicas. No âmbito jurídico, esses governos gradualmente substituíram o direito feudal por reis inspirados pelo direito romano. Com isso, as leis baseadas nos costumes e na tradição que garantiam os privilégios da nobreza deram lugar às normas jurídicas impessoais, que valiam para todos. Os laços feudais de suzerania e vassalagem desapareceram, enquanto a Igreja Católica, enfraquecida com a Reforma, perdeu boa parte da influência que exercia sobre os monarcas. Concomitantemente, os reis criaram exércitos nacionais permanentes, financiados por tributos, para substituir as tropas particulares dos senhores feudais. Na esfera econômica,
os soberanos adotaram um conjunto de medidas e práticas comerciais e financeiras, conhecido como mercantilismo, como vimos no capítulo anterior. Essas medidas incentivaram a circulação de dinheiro e de mercadorias. Então essa foi a nossa primeira parte da aula, tá, de História, iniciando aí o capítulo 2 do absolutismo à monarquia constitucional. E a nossa segunda parte da nossa aula, vamos ver aqui o slide que fala também sobre o absolutismo, tá? Vamos ter mais uma ideia do que é o absolutismo, então vamos ao slide. Vimos que no feudalismo, falamos agora há pouco sobre o feudalismo, o poder era descentralizado. O senhor feudal era a autoridade máxima. O rei era apenas uma figura. Mas esta situação mudou. Com o surgimento das cidades, ou comércio, nasceu uma nova classe social, a burguesia. A burguesia surge nesse contexto da história, tá? E vai começar a ditar as regras do jogo. E com isso foi o fim do feudalismo. Com a ascensão da burguesia, o feudalismo chega ao fim. Mas o que aconteceu no antigo Império Romano? Já que falamos agora há pouco, na leitura do livro didático, sobre o Império Romano. A igreja estava perdendo o seu poder político, com o surgimento do protestantismo, a igreja ela perde o seu poder até então, que era dominante em toda a Europa. Fim do feudalismo, união dos feudos em estados ou países. Com a unificação dos estados nacionais, passa a existir a centralização do poder, as monarquias nacionais surgem e passam a ser o absolutismo. E o que é o absolutismo? O absolutismo é um regime político em que o poder está concentrado nas mãos do rei, em que o mesmo tinha completa autoridade para fazer o que quiser, principalmente ao fazer e impor leis, que até então os reis eram simplesmente uma figura simbólica, não tinham o poder em suas mãos, era uma figura representativa, na verdade. Com o absolutismo, esse poder passa a ser concentrado nas mãos do rei, que passa também a ditar as normas do jogo, criando as leis e tudo mais, toda a sua organização social. Qual a sua origem? Teve sua origem com o início das monarquias nacionais, ou seja, com o fim da Baixa Idade Média, surgiu a aliança rei-burguesia. Lembram-se agora há pouco que surgiu a burguesia no contexto e pôs fim ao feudalismo. Com essa aliança, surgida com a aliança do rei com a burguesia, em que o rei tinha completa autoridade e apoio dos burgueses e nobreza. Temos aí a imagem com a figura do rei centralizado, o rei com poder absoluto, capaz de legislar, governar, administrar a justiça e comandar o exército. O rei, que até então era mera figura representativa, agora passa a ter o poder centralizado e o poder absoluto em suas mãos. O poder legislativo, o rei fazia as leis. Poder executivo, o rei governa, na verdade, e o poder judicial, o rei é juiz supremo. Então, observem aí que todo o poder está concentrado somente nas mãos do rei. O rei se torna a figura central aí no contexto. E a burguesia? Qual é o papel da burguesia? A burguesia é representada pelo dinheiro, poder econômico. O rei é sobre a proteção, criação de uma moeda única, estradas para comércio, leis e direitos. E a burguesia?
O rei foi ganhando poderes e conquistou seu poder de volta, dando origem aos estados nacionais. O absolutismo, né, temos aí a figura, como vocês observam aí no slide, temos a figura central representada pelo rei e de um lado a burguesia, que tem dinheiro, mas não tem terras, ou seja, não tem poder, e do outro lado a nobreza, que tem terras, o poder, mas já não tem dinheiro. Então há uma inversão de valores aí nesse contexto, mas observe que a figura central gira em torno do rei. E a sociedade? Como era que a sociedade era organizada nessa pirâmide social aí? Em primeiro lugar está o rei absoluto. Temos também, logo em seguida, o clero, né, representado pelo poder da igreja. A nobreza. Temos também a burguesia e comerciantes, que também representavam de uma certa forma um poder econômico, e os artesãos, né, que era a força da mão de obra, a força operária, né, ou seja, os trabalhadores, os artesãos que trabalhavam manualmente. E os camponeses também, né, que davam suporte à burguesia e que dava suporte à nobreza e que dava suporte também ao clero e ao rei. O governo, em primeiro lugar, depois as leis, em seguida o imposto, né, os impostos cobrados, as moedas e o exército, né? São os mesmos para todo o território nacional, independente de qual região se estava, mas todos tinham que obedecer aí às leis criadas, aprovadas, impostas e executadas também pelo rei, né, que era a figura central de tudo. As práticas adotadas pelos reis absolutistas para governar ficaram conhecidas como mercantilismo. Tá? Na aula passada, no assunto do capítulo passado, nós chegamos até a falar sobre o mercantilismo, a formação do mercantilismo lá nas grandes navegações. E agora, finalizando aí o nosso slide, temos 3 questões, tá, para vocês responderem. A primeira questão: o que significa monarquia absolutista? O que significa monarquia absolutista? A segunda questão: qual a importância da monarquia absolutista para a burguesia? E a terceira e última questão: quais os motivos do rei ter conquistado seu poder de volta? Então, estas são as 3 questões aí para finalizar o nosso slide e já concluindo também praticamente a nossa primeira aula, tá? Que trouxe como o título geral do absolutismo à monarquia constitucional. Então, a nossa primeira aula vai ficando por aqui. Façam a atividade e deixar também um lembretezinho para vocês. Fiquem em casa, tá? Fiquem em casa para cumprir aí a quarentena, cumprir aí o que a OMS, a Organização Mundial da Saúde e também o Ministério da Saúde está pedindo para todos nós. Vamos ter todos os cuidados, evitar sair de casa, evitar estar em aglomerações e tomar todos os cuidados necessários para evitar aí a expansão da Covid-19. Tenham todos um ótimo final de semana. Aquele abraço, forte abraço a todos vocês e até a próxima aula.